tudo bem com vocês? Eu sou o Robson, sou bibliotecário do IFCE Campo Cedro e hoje a gente vai começar a nossa série de lives do Reinventariando a Biblioteca. São uma série de 8 lives que vão se estender de hoje até o dia 23 de dezembro desse mês, né? E a gente vai falar sobre diversas coisas, sobre a história da biblioteca, sobre as ações que a biblioteca já fez ao longo desses 4 anos e também ao longo de toda a história do IF. E é um momento oportuno, eu acredito, de a gente guardar coisas na memória, de reviver coisas que estão também na nossa memória e de compartilharmos essas alegrias. Esse ano foi muito difícil para todos nós devido à pandemia. A gente teve dificuldades em tudo, né? No começo do ano a gente só conseguiu fazer 2 ações da biblioteca, o resto foram ações remotas. E agora, nessas 2 semanas, a gente tem aberto para receber livros dos alunos que quiserem entregar, né? Fazer a devolução dos livros. Boa noite, José, tudo bem com vocês? Mandei coraçõezinhos, eu amo coraçõezinhos. E é o seguinte, hoje o tema da nossa roda de conversa, da nossa live, na verdade, né? Porque não é bem uma roda de conversa, é uma breve história da biblioteca do IFCE, Campo Cedro, da campanha do professor José Luciano, a inauguração oficial em 2015. Por que a gente colocou esse nome? Eu sempre quis, agora vou falar como Robson, né? Eu sempre quis saber a história do IF antes de eu chegar, né? Como é que foi? Eu cheguei muito recentemente, em 2016. Só que pelas histórias que a bibliotecária Jailma da época me contava, e aí as pessoas que eu fui encontrando ao longo do IF, foram mostrando várias histórias que eu não conhecia e que eu queria conhecer. E assim, eu acredito que o conhecimento ele é mais legal quando ele é compartilhado com muita gente. E aí, é, esse convite não vai ser só um convite para eu conhecer, mas também para todos nós conhecermos. E depois vai ficar gravado aqui, igual todas as nossas lives, né? Então, Jefferson já chegou, Tamires e o professor Fernando, que é o nosso convidado especial, né? Tá aqui o professor Fernando. Calma que eu sou jovem. Dias. E eu acho que eu chamei Fernando agora. Vamos ver se vai dar certo. Bianca também chegou. A gente sabe que o IF ele é. Olá, deu certo. Professor, é muito difícil essas tecnologias, né? É muito Ah, difícil é. adaptar. Tá baixinho. Oi, Robson. Sobre o Oi, senhor. pessoal. Ah, Oi? pronto, dá para ouvir, dá para ouvir. Você está ouvindo bem, Robson? Não estou conseguindo ouvir direito. Eu acho que é o meu celular que está com problema, não sei se é exatamente isso. Ah, Tá. Vamos ver se dá para ouvir agora. Dá para ouvir agora? Dá para me ouvir aí? Dá sim, dá. Dá sim. Pronto. Você está me ouvindo também? Agora eu estou ouvindo o seu também. Tá bom. E aí, só encerrando a minha fala, esse ano teve o aniversário do IF recentemente, né, de 11 de setembro, sempre acontece. E a gente sempre tem aquele bolo, né, aquele momento festivo, mas infelizmente por causa da pandemia não conseguimos ter. Eu acho que tá abafado, tá, não dá para ouvir direito. Tá bom, tá bom. E também eu estava vendo o site do IF, né, no começo do ano e agora recentemente. Faz 5 anos que a biblioteca foi reinaugurada, né? Foi inaugurada, na verdade, oficialmente. E aí esse seria também um ano de festejos também na biblioteca, assim como também no IF. E aí eu convidei o professor para que está aqui há mais tempo, né? Para nos contar como é que foi essa relação do IF e a biblioteca, a ideia de se criar, né? Eu queria até um roteirozinho aqui, se o senhor quiser, eu vou dizer os pontos daqui, que é como surgiu a ideia de criar uma biblioteca no IF. Quem foi José Luciano, que também é o nome da biblioteca, mas seria interessante a gente conhecer um pouquinho quem foi. Como foi as primeiras experiências da biblioteca, como é que chegaram os bibliotecários aqui,
e a inauguração oficial, que eu acredito que foi um momento muito dinâmico, assim, muito, muito feliz para o campus, eu acho. O senhor com certeza esteve presente e deve ter acompanhado todo esse momento. Sim, Robson, sim. Foram momentos difíceis no início, mas marcantes, né? Você que está há mais pouco tempo e os outros meninos, é bom que a gente conte a história, né? E aí, conte a história com quem viveu a história, né? Quando nós chegamos aqui em 95, era só a estrutura física, né? A estrutura física, muito bonita, como hoje ainda é. E tínhamos 5 professores e 4 servidores. Você vê a diferença hoje, né? E professores do núcleo comum. E nós abrimos os 2 cursos iniciais, que era técnico em eletrotécnica e técnico em mecânica industrial. E quando as disciplinas do núcleo comum foram atingindo seus objetivos, que precisaram de disciplinas técnicas, né, e nós não tínhamos professores e não tínhamos como contratar, foi no ano de 1998, que o professor Mauro era Escola Técnica Federal do Ceará, e tínhamos o diretor, professor Mauro, diretor-geral, e a gente tinha 2 unidades descentralizadas de ensino, que eram chamadas de UNED, que era do Cedro e de Juazeiro, que faziam parte da Escola Técnica Federal. E nossos meninos ansiosos por essas disciplinas técnicas, né? E aí o professor Mauro teve a ideia de mandar professores lá de Fortaleza, professores que lecionavam as disciplinas técnicas, né? Nessa época, a gente teve professor Edson Almeida, professor Luciano, né? José Luciano Pimentel, professor Francisco Edmar, professor Macambira, professor Doroteu, e logo depois, em 99, o professor Cleiton. Quer dizer, nós tínhamos esses professores que vinham de Fortaleza toda semana ministrar as disciplinas técnicas dos 2 cursos. E como ele era uma pessoa sensível, né, todos eles contribuíram muito e foram fundamentais para que essa escola tivesse o alicerce que hoje eles foram os alicerces. Eu até falei anteriormente, Robson, que nós temos alguns pilares, e esses professores foram os pilares daqueles momentos. E o professor Luciano Pimentel ministrava os conteúdos, e o professor Edson, o professor Macambira, mas quando os meninos iam querer aprofundar, não tinha livro. Né? Não tinha livro, porque os livros que a gente tinha eram livros do núcleo comum. Né? E aí, como ele era, a gente tinha uma Kombi, que há um tempo depois ela incendiou, né? E toda semana a gente ia pegá-los na rodoviária do Iguatu, 5 horas da manhã. Pegava e trazia para eles passarem, darem as aulas. E aí o Pimentel disse, rapaz, eu tenho que dar um jeito, né? Eu tenho que trazer livros, porque a gente tem que dizer isso também, Robson, que desde o início os nossos alunos, você conhece os nossos alunos, né? O espaço da biblioteca hoje, Robson, e a gente deve muito a você e aos outros que a gente vai citar também, não é? É um espaço agradável, que atrai. E isso é que a gente gosta de ver numa biblioteca. É bom a gente dizer isso. Né? E depois a gente vai citar o nome das pessoas que, desde o início, os bibliotecários, os auxiliares de biblioteca que participaram desse processo. Então, o Pimentel fez uma campanha forte com os professores de Fortaleza, com os amigos que ele tinha, que ele tinha sido servidor da Coelce também, né? Então, ele fez uma campanha forte. Toda semana, quando eles chegavam, tinha as caixas, né? As caixas, principalmente de livros técnicos, que muitos já tinham sido utilizados, mas estavam muitos bons, né? Os livros eram bons e os meninos utilizavam muito. Então, essa batalha do Pimentel foi uma constante enquanto ele esteve no Cedro, né? Ele
enchia aquelas caixas, a gente pegava, levava para a biblioteca. A gente não tinha bibliotecário. O primeiro coordenador de biblioteca foi o professor Leandro, que a gente não tinha como contratar bibliotecários, né? Nem auxiliares. Foi um período difícil para o Instituto Federal, em termos de pessoal, né? E a estrutura física não é essa aí, mas de pessoal. Então, o Pimentel foi um herói, foi um desbravador, foi o que iniciou todo esse processo da biblioteca. A gente agradece e, infelizmente, a gente o perdeu, né, num desastre, num momento que ele se deslocava para um dos campos do Instituto Federal, o carro teve um acidente com o carro, infelizmente ele nos deixou, mas deixou principalmente essa lição na gente, da gente não se acomodar, da gente sempre buscar o melhor, da gente sempre partilhar com esses alunos que a gente gosta, que a gente aprecia, que a gente admira, e que a gente já tem exemplos de sucesso, de muito sucesso, graças a um trabalho que é feito com dedicação, com amor por todos nós, do Campo Cedro. E por isso, em 98 foi a nossa primeira gestão, né? Nós fomos reeleitos, porque estava na transição de escola técnica para Cefet Ceará. Aí nessa transição foi uma gestão de 2 anos. Aí depois teve a eleição e nós ficamos até 2004 trabalhando para que a escola se estruturasse, mas infelizmente os concursos não apareciam, né? Aí a gente teve aquele período mesmo negro para o Instituto Federal, para as escolas federais, para as universidades federais, sem poder contratar servidores, né? E quando voltamos, em 2013, já tínhamos passado um período de muita fartura, né? De muito benefício. Isso aí é história, ninguém pode negar. Tá? Todas as vezes, Robson, que as pessoas me questionam, sabe? Os governos do PT, a gente tem que dizer isso. Eu disse, esse fruto dos governos do PT, a gente vai ver daqui a 10 anos, 20 anos, quando esses meninos todos estiverem, já estão no mercado de trabalho. Então, para nós que somos servidores federais, se a gente não tivesse tido esses governos, a gente não estaria onde nós estamos, no patamar que nós estamos. Né? Você viu que o Instituto Federal foi recredenciado com nota máxima. Isso, graças a isso, a ter contratado servidores, ter contratado pessoas que gostam da profissão. Então, a gente tem que evidenciar isso. A gente não pode negar a história. É história. E a biblioteca veio nesse leque. Né? Quando a gente começou a poder contratar servidores, né? Eu até coloquei aqui para não esquecer. Né? Nós tivemos o Francisco Cleiton, Francisco Cleiton, né? Nós tivemos o Arão, nós tivemos a Francisca Fátima, nós tivemos a Célia Petronila, né? Nós tivemos a Andresa Ohana, nós tivemos a Jailma, né? Que você conhece, nós tivemos o Leandro, Francisco Leandro, nós temos você e nós temos a Cíntia Tamires. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí nós temos também os meninos que são auxiliares, né? Tivemos a Eide, tivemos a Narajane, né? Hoje nós temos o Euclides, nós temos a Maria José e a Nara Raquel, que é uma servidora que dá muito suporte para vocês lá. Então, essa equipe é que faz dessa biblioteca o que ela é. E você, como coordenação, é que atrai. É uma biblioteca que tem que atrair. Eu lembro do meu tempo de criança, lá no Piauí, tinha uma biblioteca que eu gostava de ir porque os livros me atraíam. Me atraíam porque tinha pessoas que faziam um trabalho para atrair a gente. Então, Robson, essas pessoas que contribuíram, que formaram as pirâmides, né, de fortalecimento desse instituto. Aí você que minhas palavras iniciais foram longas, mas é porque a gente tem que falar, sabe? Eu sou professor de educação física e tem muita gente que tem ciúme da quadra.
né? Tem muita gente que tem ciúme da biblioteca, mas é isso, a gente tem que se integrar. É tua luta constante, Robson. Eu vejo todo dia você dizer isso. Nós temos que ser valorizados, nós temos que integrar, né, para que a gente possa desempenhar uma função por completo. Porque não tem que ter ciúme, tem que ser agregado. Nós temos que agregar um ao trabalho do outro. Isso aí você faz perfeitamente, vocês da biblioteca. Você, Tamires, a Maria José, a Nara Raquel, o Euclides, né? Então, eu acho que os meninos do Cedro, essa é a história. Uma história muito difícil. Os primeiros livros que a gente tinha nessa biblioteca, eu acho que eram livros. Eu sei que todo livro não tem idade, ele sempre. Mas os conteúdos vão mudando e a gente precisa de novos livros, né? Nós temos cursos novos, nós estamos aí, amanhã a gente vai ter um COUDI para trabalhar os bacharelados, então a gente vai ter novos cursos, e a sua preocupação, eu sou testemunha disso, sua preocupação de fortalecer cada vez mais o nosso acervo, né? E dar condições para que os meninos tenham o que faltava naquele início. Por isso, o Pimentel, uma pessoa, um professor que amava a sua profissão, se preocupou com isso. E ele foi o primeiro passo e foi fundamental. Talvez se ele não tivesse tido aquele início, aquela briga dele, né? Briga em bom sentido, de buscar livros de colegas, de amigos, da própria instituição lá de Fortaleza, talvez a biblioteca não fosse tão forte como ela é hoje. Eu acho interessante assim o senhor dizer, como o senhor já disse, né? O professor Pimentel, ele não está mais entre nós. E aí eu sempre tive curiosidade de saber quem era o professor Gelciano, saber quem ele foi, o que é que ele fez, como ele fez, né? E assim, o senhor me contando agora, eu fico ainda mais empolgado, digamos assim, com mais gana de fazer o trabalho que a gente já faz agora, né? Então, e são coisas muito importantes. Essa live, ela tem uma proposta de mostrar que não foi agora que a biblioteca se tornou essencial na vida dos alunos. Ela sempre teve momentos essenciais na vida dos alunos. E quando o senhor traz essa questão de aluno do início do IF, que eu gosto muito que o senhor sempre lembra, né, como nós éramos no início, e etc., para essa relação entre o que os alunos precisam e essa gana que os profissionais do IF têm de trazer isso para os alunos, né? A gente sempre tem essa vontade de permitir que o aluno acesse mais e mais e mais conhecimento. E eu fico muito alegre em saber dessa história. E aí, mais recentemente, eu queria que o senhor contasse só mais um pouquinho como foi esse processo de inauguração da biblioteca, né? Como é que foi esse trâmite, se teve dificuldades, se demorou demais, então como é que foi? Esse momentinho antes de eu chegar, que eu também não conheço, eu queria conhecer. Pronto, Robson. Quando a gente assumiu a terceira gestão, né? Aí você também o conhece, nós todos o conhecemos, o professor Glauber Moura. Aí Glauber, nós temos bibliotecários, né? Uma só, que era um só, depois que veio mais um, e nós temos que estruturar mais aquela biblioteca. Então foi feita uma reforma na biblioteca, né, de estrutura física, para que a gente pudesse dar mais espaço, os espaços ficassem mais confortáveis, né, para que os meninos pudessem utilizar mais. Então, a gente fez um trabalho, né, de estrutura física e de acervo, que nunca é demais, né, Robson? Nunca é demais. Nunca é demais. Sempre a gente precisa de mais acervo, né? Nós já tem temos... Na biblioteconomia, a gente tem um bibliotecário chamado Ranganato. O pessoal gosta de rir do nome dele, porque é engraçado. Mas ele é muito sábio. Ele criou 5 leis, né? Não são leis como as leis da física, mas são como se fossem orientações para os bibliotecários. E aí a 5ª lei diz que a biblioteca é um organismo em crescimento, ou seja, que ela nunca vai parar de crescer, independentemente da forma que seja. Ela sempre está crescendo, nunca é o momento de parar.
Eu concordo com ele é sábio mesmo, viu? Ele é sábio. Não tem o que parar, não tem como parar, né? Porque o conhecimento não é estanque, né? As novidades, os descobrimentos, as coisas novas que precisam serem registradas em livro para que as gerações tenham conhecimento disso, nunca vai parar, né? Então é uma constante, né? E aí a gente estruturou essa biblioteca, o recurso existia, né? O recurso existia. Na época também a gente fez uma reforma no auditório, tá? E aí deu certo, deu certo. E aí, a gente já tem que pensar no futuro, né, Robson? Que a gente vai precisar de mais espaço, sempre precisa também de mais espaço. Principalmente quando ela é uma biblioteca que eu considero viva, como todo o campus. Ela é viva, né? A biblioteca tem que ter vida. Não pode ser uma coisa estática no espaço, parada lá no espaço. E você faz muito bem isso. Você da biblioteca fazem muito bem isso. Ela é dinâmica. Por isso que ela atrai. Né? Quando eu vejo aqueles meninos lá, eu digo, eita, tá legal demais, é bom demais isso, é bom. E a gente já tem frutos disso, né? Já tem meninos aí no mundo do trabalho, já tem meninos em cursos superiores, talvez não ligados à área, mas também tem cursos ligados à área. Isso é reflexo de trabalho, Robson. É reflexo de trabalho. E aí a gente fica muito feliz com isso. Fica muito feliz porque, além, eu considero, sabe, Robson, uma obrigação nossa. Mas quando a gente faz com amor, é melhor ainda. Quando a gente faz com respeito, é melhor ainda. Você sabe, você tem conhecimento, todos nós temos conhecimento das dificuldades que esses meninos, principalmente do integrado, chegam na escola, né? Uhum. Porque é a realidade deles. Eu fico assim, até pensando, talvez a gente tenha que levar muitos professores nas escolas dos distritos, nas escolas do sítio, para que eles conheçam a realidade daqueles meninos e, a partir daquele conhecimento, eles comecem a respeitar mais as dificuldades que ele tem, não impondo essas dificuldades por qualquer limitação. As dificuldades têm que ser estimuladas para serem superadas. Né? Aquela pedra que tem no meio do caminho, eu tenho que superar, mas com conhecimento, com tecnologia. E a gente só resolve isso através do livro, de conhecimento, de livro, de estudo, de leitura, de muita leitura, sabe? E a gente fica feliz. Aí a biblioteca foi equipada da forma que está. Como o acervo é dinâmico e o acervo precisa ser aumentado todos os dias, a estrutura física daqui a um dia também não vai precisar. A gente tem que ter uma magia, né? Porque a gente estava conversando essa semana. Nós estamos sem espaço, Robson. Uhum. Sabe? Nós estamos sem espaço. E nós vamos correr atrás de espaços para que a gente possa, não só a biblioteca, mas mais laboratórios, mais espaço, um mini palcozinho com um instrumento ali para que os meninos, no horário de intervalo, horário de turno, intervalo. Você sabe o potencial musical que o Campo Centro tem, né? Que a região Centro-Sul tem. Então a gente tem que. Expandir. Eu acho que a frase de Reganato tem que expandir, não pode ser mais só a biblioteca. O Instituto é um organismo em crescimento. É em crescimento, né? E você sabe disso. E aí a gente faz o que a gente acha que esses meninos merecem, né? A região merece. Se a gente já tem, Robson, daqueles primeiros alunos, né? A gente já tem médicos, a gente já tem engenheiros, a gente já tem professores, graças ao esforço pessoal deles, mais uma ajudinha dos professores e da nossa instituição e da biblioteca, né? Com aqueles livros que o professor José Luciano Pimentel trouxe. Aí, como escolher um nome para a biblioteca, né, Robson, depois de estruturado? Não podia ser outro. Com certeza. Não podia ser outro. Porque o Pimentel era um senhor que carregava aquelas caixas com os outros professores, está aqui, jogava dentro da caixa, está aqui, mais acervo. E os meninos agradeciam. E aí a instituição Campo Cedro, o NED Cedro, naquele tempo, agradeciam, porque foi um trabalho feito com amor mesmo por ele, sabe? A gente se emociona quando, sabe,
Outro dia, no Encontro da Matemática, eu falei com o filho do professor Wellington, que foi o primeiro professor e hoje é um grande professor de matemática. Foi o primeiro diretor. E eu me emocionei e ele também. Quando a gente fala de Pimentel, a gente tem que se emocionar, porque senão a gente não para de crescer, né? Para de crescer, e não pode. Porque de todos os outros também contribuíram, todos, o Edson, né? Todos eles, o Macambira, né? O Edmar, o Doroteu, todos eles, o Cleito, todos eles contribuíram, mas o Pimentel foi aquele que teve o estalar da coisa, né? Que precisava mais. E aí, como é história, a gente tem que agradecer também, que hoje é professor do campus de Aracati, professor Mauro Oliveira, que era o diretor, que foi um destemido também, porque você administrar 3 unidades sem recurso, né? Porque você sabe que no Campo Cedro nós estamos nos aposentando. Talvez esse ano eu, Henrique, Humberto, e aí precisa de reposição de ser humano. E naquele tempo não tinha. A gente tem que dizer é fato concreto. Foi um período que a gente sofreu muito, sabe? Porque a gente sabia que a escola, que o Campo Cedro podia dar mais, a gente não conseguia dar mais. Porque faltava o ser humano que faltava, que hoje a gente tem. Né? Nós, de 5, Robson, nós passamos a 82 professores. Né? De 1 bibliotecário, nós passamos a 2, e 2 auxiliares, e mais a Nara. Quer dizer, é importante isso. Não é o suficiente, eu digo para você. Quando a gente faz lá, dimensionando as coisas, diz assim, onde falta gente? Eu digo logo, falta em todo lugar. Né? Porque o ser humano sempre é necessário. O ser humano é o que dá o pontapé inicial, é o que desenrola mesmo, é o que corre atrás. E quando a gente tem mais gente, mais cabeças pensando, a coisa se resolve com mais facilidade. Então, a gente precisa de gente. Nós temos, hoje, 49 servidores técnicos administrativos e nós podemos chegar a 60. Então, nós temos 11 pessoas que poderão chegar no Campo Cedro. E de professores, nós temos 82 e podemos chegar a 100. Então, se já tivesse esse contingente, seria melhor para a gente, sabe? Seria melhor porque teriam mais pessoas para trabalhar. E aí, esses meninos merecem, né? Você sabe disso. Você é um cara que tem muito amor pelo que faz e isso é fundamental. Então, hoje, não é aquela biblioteca que a gente anseia, porque, como você mesmo disse, precisa sempre crescer. Mas ela já tem uma estrutura que dá para que os meninos não é, Robson? Não precisem sair do Cedro, não para pesquisar, tem como pesquisar nos livros, na internet e tudo, a gente tem uma certa estrutura que a gente fica feliz quando a gente faz um comparativo. Eu acho interessante, assim, você falou, de não sair do Cedro. Eu acho que, assim, não sei na história do senhor, mas também na minha história, a gente não tinha... eu acessei bibliotecas, mas não eram tão bem equipadas quanto a do Campo Cedro. Obviamente, pelo aumento de alunos, pelo aumento de servidores, a gente vai ter que aumentar o espaço futuramente, né? Mas eu acho que o que nós temos hoje eu não sei se é o que deveria ser a norma ou se é uma coisa além do normal. Porque a gente tem espaço de estudo individual, a gente tem espaço de estudo em grupo para quem quer estudar em grupo, a gente tem laboratórios para os alunos poderem acessar a internet. Muitos não têm nem como acessar a internet em casa, muitos não têm como fazer um trabalho. E assim, óbvio que a gente tem dificuldades, mas são dificuldades que são amenizadas. No Cedro, que é uma cidade quente, né, como a gente sabe, tem uma biblioteca com ar-condicionado que a pessoa possa ficar lá estudando o dia e a noite, né? Eu sinto muito orgulho de trabalhar. Eu sou muito agradecido do seu trabalho desse tempo todo, né? Como diretor, não como diretor. Eu sinto muito orgulho, assim, eu me espelho muito no senhor também, porque os alunos, chegou um tempo que os alunos diziam assim, não, os alunos querem muito rivalizar a biblioteca com a quadra.
Mas diga assim, não, gente, aqui é lugar para todos. Você pode estar na quadra, pode estar na biblioteca. E assim, eu percebo que o senhor também entende isso, quando, por exemplo, se eu liberar a quadra para a gente fazer um jogo de quadribol, ou então, quando vem o pessoal da educação física para dentro da biblioteca assistir um filme, ou então fazer alguma coisa assim. Eu acho que nós todos, é, eu acho que o que o senhor tem, e assim, o que eu almejo ter também é uma visão integral, assim, de a formação do indivíduo, ela é para além de determinados, obviamente tem gente que quer ser uma coisa específica, outro quer ser outra coisa específica, Hum. mas são seres humanos, né? Precisam ser formados integralmente. Eu acho que essa sensibilidade que o senhor tem, ela é muito admirável, assim, muito e deve ser tido como objetivo eu acho que de qualquer pessoa que trabalha no IF ou fora do IF, então, ao longo da vida. Eu agradeço Eu, muito. eu, Robson, eu acho que isso, a minha linha de pensamento é essa, sabe? Eu digo sempre para os meninos, né, nos jogos, quando a gente participa dos jogos, eu não quero uma estrela, eu quero uma constelação. Quando todos se unem com objetivos comuns, nós nos tornamos uma constelação. Quando algum quer brilhar mais do que o outro, não dá certo. Não dá certo em lugar nenhum, não deu certo nunca, sabe? Dentro de uma escola, não existe professor mais importante que o outro, não existe ninguém mais importante, todos nós somos importantes, principalmente como a gente percebe isso, sabe? Não existe professor de A, professor B, que é mais importante, porque a disciplina dele não é mais importante. Felizmente, a gente está mudando muito. A gente já foi pior, no meu tempo era pior, sabe? Do professor A ser mais importante, porque a disciplina dele era mais importante. E hoje a gente percebe que não é. Todas as disciplinas têm sua importância. E se elas trabalham em conjunto, todos os setores de um instituto têm importância, né? Por isso que a gente luta sempre para que todos participem. Todos participem. Nem sempre vai ser possível, nem sempre. Mas quando a gente puder, participe, já é importante isso. Eu ficar vendo aquele teu jogo lá, né? E a gente tem que pensar, Robson, que a gente pode trazer para o nosso, a gente, no dia a dia, que não seja igual, mas que seja similar, né? Porque nas aulas de educação física, quando eu cheguei, graças a Deus o CEDO melhorou muito, o CEDO como um todo, a região como um todo. Nós temos hoje professores formados em todas as unidades escolares, de ensino fundamental, do município, do estado e tudo. De primeiro não tinha. Então, a gente ficava sem atividade. O menino, quando chegava na escola, cadê a bola? Digo, a bola está lá no depósito. Hoje a gente vai trabalhar outra coisa. O que é importante que a gente trabalhe. A formação tem. O meu anseio, que a gente não conseguiu, mas eu acho que a gente vai conseguir, é um professor de teatro. Porque a gente já teve um teatro com o Hertim, no tempo que o Hertim era nosso aluno. O Hertim desenvolveu um teatro, a gente viajava para vários municípios com apresentações de teatro. Eu fico muito feliz, porque geralmente eu era professor do S1, dos meninos. E a gente percebe quando os meninos chegam, tímidos, né? Aí quando a gente vê um menino no S3, Robson, desempenhando isso que esses meninos fazem aí, a gente diz assim, eu estou fazendo a coisa certa, nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos fazendo. Porque em todo lugar que ele chega, ele recebe estímulo, né? Para falar. E às vezes tem determinados locais que o menino, quando quer falar, fica calado. Não é tua hora de falar, não. E por isso que quando os meninos, eu estou nos jogos com os meninos, que o menino. Aí o cara diz, eita, tu vai deixar ele falar isso? Eu digo, isso é respeito, cara, é confiança que ele tem em mim. Por isso que ele fala desse jeito comigo. Porque se ele não tivesse respeito e não confiasse em mim, não acreditasse no meu trabalho, e às vezes eu grito com os meninos, mas eu grito porque eu quero o bem. E eles sabem que eu tenho um trabalho e nós temos trabalho para fazer com eles. Então, eles me respeitam também. Eu estou com 25 anos de esporte, né? Esporte que agrega, porque eu quero que você me diga qual o dia que o menino chegou naquela quadra que eu disse, não, teu biotipo físico, tu não pode fazer isso. Tem um aluno nosso que está até fazendo engenharia elétrica, eu não vou citar o nome dele, mas eu disse, ele mora em sítio. Aí eu disse para o pai dele, eu conversando com o pai dele, dá para ele treinar o voleibol? Aí o pai dele olhou para a mãe e disse, olha meu tamanho, olha o tamanho da mãe dele. Ele não dá, dá, sabe? A gente supera as coisas. A gente não pode
tamanho ser limitação para tu ser um excelente atleta de voleibol. Não pode. E aí, quando você limita determinadas coisas, você discrimina. E nós, dentro de uma escola, não podemos discriminar ninguém. Todos A gente nunca sabe quem têm que eles ter vão ser, né? oportunidade. Nós temos que dar oportunidade e incentivo e estímulo para todos, para todos. E a gente sabe, você é testemunha disso, do potencial da região, dos meninos da região. Potencial incrível. Você tenta umas coisas, aí diz, rapaz, não vai dar certo não. Mas quando você vê o envolvimento dos meninos, já deu certo. Não é assim? É verdade. Já deu certo. Já deu certo. E pelo nosso trabalho, Robson, pelo trabalho de todos, do Campo Cedro, a gente é referência no estado, é referência onde a gente chega. Todos, é do Campo Cedro. Do Campo Cedro. É assim. É porque tem trabalho, tem amor envolvido, cara. É isso que a gente vai superar todos os nossos obstáculos. Os caras estão dizendo, eita, que o ano que vem vai ser horrível. Vamos pensar diferente. Vamos pensar que a gente tem potencial para superar todas as adversidades. Nós temos. Nós temos servidores como você, como a Tamires, como a Nara Raquel, como a Euclides, como a Maria José lá na biblioteca. Nós temos servidores de quilates incríveis, cara. E é só querer. E essa nossa biblioteca vai se tornar cada vez mais forte, Robson. Mais forte. Com o envolvimento de todo mundo. Aí você, às vezes, reclama, mas é assim mesmo, sabe? Com o tempo, vai quebrando esse gelo, Robson. Você já quebrou muito. Você pode perceber que você já está envolvendo muita gente, né? E a tendência é que envolva muito mais, sabe? Envolva muito mais, porque é fundamental o trabalho de vocês. É fundamental. Uma pessoa que não percebe isso está fora do jogo, viu? Infelizmente, está fora do jogo. Tem que estimular os meninos a frequentarem a biblioteca, aos laboratórios, a quadra, em todos os espaços, tem que estimular. Uma área de convivência. Olha, quantos mestrados, aquelas mesinhas que a gente deixou ali perto da cantina, não já propiciaram os nossos alunos? Olha, eu fico assim impressionado. De vez em quando eu estou ali e fico vendo os meninos dos cursos superiores tirando dúvida dos meninos do integrado. Aquilo ali é integração. É muito bonito mesmo. Também, não é bonito aquilo ali? É. Eles se envolvem, um chama o outro, aí vem, encosta. Aí se o cara não... Fernando, a pessoa questiona assim, mas pra que ter isso aí? Aí a gente diz, não, vamos deixar acontecer. Aí quando a gente vê, é uma coisa mais bonita do mundo. Não é? Aí, rapaz, vixe, ó, aí os meninos guardam, de vez em quando ligam, tem uns meninos 11 horas aqui, o que é que eu faço? Deixa os meninos, o que é que eles estão fazendo? Deixa os meninos, porque aquelas mesas é um espaço de convivência excelente, sabe? E uma coisa puxa a outra. Aí vai, um puxa o outro. A gente tem vários exemplos de meninos que superaram as dificuldades por causa daquelas mesas. Então ninguém vai tirar mesa, né? Ninguém vai tirar banco, ninguém vai tirar nada. Tem que acrescentar. Dentro de uma escola a gente tem que sempre acrescentar. E respeitar os limites dos meninos, sabe? E respeitar os nossos limites. Não, o limite de cada um tem que ser respeitado. Eu digo sempre isso lá na quadra. Na semana passada, Robson, no último encontro de alunos que a gente teve, de egressos, que eu chamei ex-alunos, mas agora é egressos, né? Uma menina disse, um professor de educação física, Aparecida Melo, disse, um professor de educação física todo dia parava a sua aula para 10 minutos falar da vida. Tem que falar, sabe? A gente tem que falar, porque a gente tem obrigação disso, de despertar nesses meninos, além do profissional que eles vão ser, o homem e a mulher que ele pode ser, sabe? O ser humano que ele pode ser. E por isso que desde a escola técnica, eu sou fã dessa instituição, sabe? Ela transforma o ser humano, ela transforma. E aí, graças a gente, e graças a um espaço que a gente tem aí, que você é o coordenador, que dá liberdade para que os meninos despertem todo tipo de estímulo. Você estimula de todo jeito. Os meninos, outro dia, naquela festa lá, toda fantasiada, os meninos, Fernando, eu tenho uma fantasia para ti. Eu digo, hoje não. Hoje não dá certo, não. Mas hoje, não só o nosso campus, mas a biblioteca é um espaço de reconhecimento total. Você pode fazer uma pesquisa, tá? Não é aquela coisa
que ninguém quer ir. É isso que eu admiro, sabe, Robson, em você, teu trabalho, que você desperta e atrai esses meninos de uma certa forma, que eles vão para lá e ficam lá. E tem gente que precisa entrar nesse engajamento para que a gente se fortaleça cada vez mais. É assim, é assim. E o Campo Cedro ser exemplo, como ele já é e vai ser, continuar sendo, né? E aí nós temos um dos pilares, eu vou ratificar aqui para que fique bem, professor Pimentel, sabe, que correu atrás e hoje, porque às vezes a história é desprezada, né, Robson? É Tem verdade. muita gente que não gosta da história. A história, é o passado é o passado. O passado é o nosso alicerce, sabe? E a gente está aqui porque teve passado, sabe? É a mesma coisa. É, você está aí porque teve a exigência de sua mãe, de seu pai, de sua família, para que você fosse para lá e fizesse o melhor que você pudesse. Ninguém pode comparar seres humanos. Todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. E todo mundo tem que ter seu espaço e seus limites. Aí, vamos para frente. Vamos para frente. Tem uma coisa que é fundamental, é o respeito, que a gente se respeita. A gente tem que divergir um do outro, de vez em quando. Não é obrigado a estar tudo igualzinho, achando que... Não, a divergência é necessário, contanto que a gente tenha a decência de aceitar que o outro está certo e perceber que eu estou errado agora. Eu estou errado agora. Vamos crescer junto? Vamos. Vamos harmonizar aqui e vamos para frente. Né? Isso aí. Hoje eu estou falando muito. Mas eu estou muito feliz pelo senhor. Eu acho que parece que uma live no Instagram é 1 hora, não sei ao certo. E aí, para a gente não ser cortado, eu acho que eu já vou entrar nas minhas considerações. O senhor quer trazer algumas considerações finais? Não, eu fico feliz, Robson, do Instituto Federal ter profissionais como você. Nós temos vários, de todos os setores. E a gente enfatiza isso bem de vez em quando, de profissionais que são realizados, se realizam e amam o que fazem. Só isso que a gente precisa dentro desse Instituto Federal, e graças a Deus a gente tem muitas pessoas, e uma dessas pessoas é você, sabe? Que se empenha, que se dedica, que corre atrás, não fica calado. Já ficou mais calado, né? Já ficou mais calado. Mas hoje a gente tem que ouvir mesmo, a gente tem que ouvir. A gente tem que saber ouvir. Então é isso. Tem que saber ouvir e discordar para que a gente cresça junto. E, às vezes, concordar também. Não é só discordar, não. Concordar. E respeitar o outro. E evidenciar as pessoas que tiveram valor. Né? Todas as pessoas que já passaram pela biblioteca têm valor, muito valor. Infelizmente, tiveram que ir para casa, porque não tem coisa melhor do que a gente estar próximo das famílias. Né? Então, foram para casa e deram espaço para que os outros vieram e você veio. Né? E você, Tamires, está aí a Mazé, que está em casa, né? Euclides, que está quase em casa, a Nara, que está bem pertinho também, mas é assim. Valeu. Valeu, um abraço, estaremos sempre aqui, tá? Eu também quero muito agradecer pelo senhor ter aceitado participar. É a nossa primeira live. Eu já tinha feito uma live no começo do ano para falar sobre a pandemia, né, sobre a biblioteca e a pandemia, mas é a primeira live que eu faço convidando outra pessoa, então eu tive algumas dificuldades, mas eu acho que deu tudo certo. Estou muito feliz pela presença do senhor. Pelo senhor ter vindo, pelo senhor ter participado, eu acho que foi uma realização de um sonho. Né? Eu sou cheio de sonhos também. Eu já pensei em fazer um documentário da biblioteca. Tem muita gente legal que eu acabo conhecendo assim, que a pessoa chega e diz, não, já trabalhei na biblioteca. Alunos que hoje são professores, né? Então, eu acho que seria interessante conhecer. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de ouvir. E aí, e agora conhecendo mais quem é o professor Zé Luciano, eu me sinto muito mais empolgado, muito mais revivido, eu acho assim. E a biblioteca está aí, o Reinventariando na Biblioteca é justamente para a gente lembrar essas histórias da biblioteca e mostrar que o futuro é muito maior do que é o que a gente imagina, né? Então, muito obrigado e obrigado a todos que participaram, que ficaram até o fim, os que não ficaram também, que não puderam. E até a próxima.
Até amanhã. Você que gosta de coração, tá passando coraçãozinho É. doidado. Isso mesmo. Obrigado pelos coraçõezinhos. Um Tchau. abraço. Tchau, um abraço.